Bom dia a todos, meu nome é David, vou falar brevemente sobre recursividade, como funciona uma chamada recursiva e regras para a escrita de funções recursivas. Bem, recursividade é a capacidade que uma linguagem tem de permitir que uma função possa invocar a si mesma. A recursividade ela pode ser direta ou indireta, que são os tipos dela. A recursividade direta é quando uma função invoca a si mesma no seu corpo de função. E a recursividade indireta é quando uma função f invoca uma outra função g, que por sua vez volta a invocar a função f. Bem, como funciona uma chamada recursiva? Nesse caso, vamos utilizar a função fat com o valor 3 atribuído a ela, onde primeiro temos que verificar se o valor passado à função é zero, pois nesse caso não vale a pena realizar qualquer cálculo, sendo o resultado igual a 1. Como nesse caso não é zero, como atribuímos o valor de 3 à função, vamos aplicar a fórmula fat de 3 é igual a 3 vezes fat de 2. Como se pode observar, para obter o valor de fat de 3, necessitamos calcular o valor de fat de 2. O cálculo de fat de 3 depende do cálculo de fat de 2. Então vamos calcular o fat de 2, onde 2 é igual a fat de 1. A mesma situação imposta ao fat de 3 acontece com o fat de 2, onde fat de 2 depende do cálculo de fat de 1. Então temos a fórmula fat de 1 igual a 1 vezes fat de 0. Neste caso, o mesmo se aplicaria ao fat de 1, porém, o fat de 0 ele termina as chamadas recursivas da função e retorna 1. Nesse caso, podemos obter os valores de fat de 1, de 2 e de 3 com as seguintes fórmulas. Bem, então, nesse caso, podemos perceber que a função fat está enquadrada em uma recursividade direta, pois a função chama a si própria. Vamos agora para as regras escritas de funções recursivas. Aqui temos 3 regras para a escrita de funções recursivas, que são elas. A regra 1, que é a primeira instrução de uma função recursiva, deve ser sempre a implementação do critério de término das chamadas, isto é, qual a condição ou condições que se devem verificar para que a função pare de invocar a si própria. Regra 2. Só depois de escrito o critério de término é que se deverá escrever a chamada recursiva da função, sempre relativa a um subconjunto. Repare, por exemplo, que ao se invocar a função fat com o valor n, a sua chamada recursiva é sempre realizada com n-1. E a regra 3, com a recursividade ganha-se devido a menor quantidade de código escrito, maior legibilidade. Perde-se, no entanto, em termos de performance. Bem, então essa foi minha parte da apresentação, onde falo sobre recursividade, que é um dos tópicos impostos no capítulo 9.